Segunda turma do STF analisa habeas corpus coletivo que pede para presas provisórias grávidas e mães de crianças ficarem em prisão domiciliar. E você vai ver também. Os ministros da primeira turma também decidiram enviar ao plenário 2 ações sobre prisão após condenação em segunda instância. Ministro Edson Fachin determina transferência de R$600 mil pagos em acordo de colaboração premiada para ressarcimento à Transpetro. STJ nega liberdade a ex-ministro Henrique Eduardo Alves, preso há 8 meses. Desperdício de alimentos causa prejuízo de mais de 3 trilhões de reais por ano em todo o mundo. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Olá, boa noite. Educação e segurança, 2 palavras que colocam ordem no trânsito se praticadas por motoristas. Com a volta às aulas, o fluxo de veículos aumenta e a hora é ideal para conscientizar e fiscalizar. Cinto de segurança, pneus, documentação do veículo e do motorista. Esses são apenas alguns dos itens obrigatórios verificados na fiscalização dos transportes escolares. Caso alguns deles não correspondam ao previsto em leis, a van pode ser impedida de circular. O condutor que não é habilitado na categoria, a van é retida até a apresentação de um condutor. Caso ele seja habilitado, porém não está com os documentos adequados, a documentação da van é recolhida e ele não vai mais poder realizar esse transporte porque vai cometer uma infração de natureza gravíssima. Só no Distrito Federal, mais de 3.000 veículos estão autorizados a realizar esse tipo de atividade. Andar dentro do exigido pelas normas representa mais segurança, segundo esse motorista que não teve problema na hora da vistoria. É muito bom essa fiscalização, por causa que tem muitos piratas, né, que estão no meio da gente, e aí a gente fica com a fama por causa dos outros, né? Mas para observar que os nossos estão tudo legal. E não foi só os motoristas de vans que foram abordados pela equipe do Departamento de Trânsito. Ações educativas e de segurança estão previstas no Código Brasileiro de Trânsito. Com o retorno das aulas, o Detran de Brasília intensificou a abordagem. A ideia é orientar pais, alunos e também condutores de veículos escolares para um trânsito seguro e fiscalizar possíveis irregularidades. Segundo o Código, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, é o responsável por estabelecer anualmente os temas e os cronogramas das ações promovidas. A principal lei sobre o tema também orienta que a educação para o trânsito seja promovida na pré-escola e nas destinadas ao ensino fundamental e médio. O objetivo inicial do Código de Trânsito é educar, ensinar, né, trazer a educação no trânsito e não apenas punir, porque a questão de punir em si ela não vai resolver. Vamos dizer, os motoristas, a sociedade tem que ser educados, aprender as normas, aprender como prevenir acidentes, como evitar algum problema, acidentes fatais, acidentes com vítimas. Tem que ter realmente sinalizações, não pode utilizar mesmo celular dirigindo, a segurança tem que usar o cinto de segurança, tem que ter cadeirinha para menor, porque é seguro tanto para quem está dirigindo, para quem está justamente acompanhando. A campanha ainda serviu para orientar os alunos sobre a melhor forma de agir como pedestres e ciclistas, entre elas, utilizar as faixas para atravessar com segurança. Muitos disseram já adotar essa prática. Esperar o sinal ficar verde para o pedestre e vermelho para os carros. Atravessar na faixa, porque tem retorno, e o sinal fechar. Um pedido de vista adiou a decisão da primeira turma do STF sobre a ação penal contra o senador Assir Gurgás, suspeito de crime contra o sistema financeiro. Na mesma sessão, o colegiado rejeitou uma denúncia contra o deputado federal Rony Nemer, do PP do Distrito Federal, por suposta irregularidade na dispensa de licitação para a contratação de patrocínio quando presidia Brasília Tour. Por maioria de votos, os ministros da primeira turma não aceitaram a denúncia contra o deputado federal Rony Nemer, por supostamente não ter cumprido a lei de licitações.
Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público Federal, Rony Nemer, que na época era deputado distrital, não cumpriu os procedimentos legais para pagamento de patrocínio. Ele teria firmado contrato ilegal com uma empresa de turismo para divulgar o aniversário de Brasília no Carnaval de Salvador em 2009. A relatora do inquérito, ministra Rosa Weber, disse que o deputado, ao escolher a empresa de turismo, usou critérios de preço e mercado, adaptando os procedimentos legais para fechamento de contrato. Estamos examinando o recebimento da denúncia exclusivamente contra o gestor, atenderam os requisitos legais por fornecerem justificativas minimamente plausíveis, fundamentadas sobre a escolha do executante e do preço cobrado. Reforçou também que o trâmite foi feito dentro do prazo e exigência legal, diferentemente do que foi apresentado no inquérito. E votou pelo não recebimento da denúncia, voto seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Apesar da maioria de votos já formada, os ministros Marco Aurélio e Alexandre de Moraes divergiram. 2 dos denunciados teriam uma relação política com não é Embratur, né? A Brasília Tour. Há também, dentro disso, e aí comprovado a questão da empresa contratada, até apresentado notas fiscais fraudulentas, ou seja, há vários indícios de que há, ao meu ver, a possibilidade, ou pelo menos a viabilidade do Ministério Público poder demonstrar durante a ação penal que houve conluio. A decisão sobre a ação penal contra o senador Arcir Gurgarce, do PDT de Rondônia, acusado de estelionato e crime contra o sistema financeiro, foi adiada por um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. O senador teria conseguido, por meio de fraude, financiamento para a renovação da frota de ônibus da Eucatur, empresa de transporte administrada por ele. A primeira turma do STF também recebeu denúncia contra o deputado federal Luiz Nishimori pelo suposto crime de peculato e lavagem de dinheiro. A segunda turma do STF está analisando, neste momento, um habeas corpus coletivo que pede para presas provisórias grávidas e mães de crianças ficarem em prisão domiciliar. Ainda nesta edição, você vai ver informações sobre esse julgamento. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou a transferência de R$600 mil em multas pagas por Nelson e Luiz Paramaldo, executivos da NM Engenharia, para compensar danos provocados à estatal Transpetro. Os pagamentos são referentes ao acordo de colaboração premiada firmada com o Ministério Público. Segundo os depoimentos prestados, os 2 executivos teriam pago valores a Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, para a obtenção de contratos com a estatal. Superior Tribunal de Justiça nega a liberdade a ex-ministro Henrique Eduardo Alves, preso desde junho do ano passado. Henrique Eduardo Alves é acusado de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Ele teria recebido vantagem indevida para a liberação de recursos do Fundo de Investimento do FGTS. Ao negar o habeas corpus, a sexta turma do STJ considerou a possibilidade de continuação do crime e o risco de dilapidação do patrimônio público, pois o destino do dinheiro desviado ainda é desconhecido, o que reforça a necessidade da prisão preventiva. Representantes da companhia aérea Varig e de ex-funcionários da empresa se reuniram hoje no Tribunal Superior do Trabalho para discutir quem tem direito à indenização por dano moral referente a centenas de demissões ocorridas entre 2011 e 2012. Centenas de trabalhadores da extinta companhia Varig reivindicam indenização por dano moral, alegando terem sido alvo de demissão abusiva, quando a empresa reduziu o quadro de trabalhadores. Durante a audiência nesta terça-feira, presidida pelo ministro do TST, Vieira de Mello Filho, ficou decidido que o Sindicato Nacional dos Aeronautas deverá apresentar em 24 horas uma lista com os nomes de 814 trabalhadores que teriam direito à indenização. A empresa, então, terá o limite de 60 dias para analisar quais desses empregados estariam enquadrados pela Convenção Coletiva de 2011 e 2013. Logo após a apresentação da lista, o sindicato terá o prazo de 15 dias para se manifestar. Nossa expectativa é sempre de conciliação. O sindicato tem uma postura conciliatória, tem tentado encontrar formas sustentáveis de atender os trabalhadores que nós representamos, então a tentativa é de envidar todos os esforços com a boa vontade do Tribunal Superior do Trabalho e do ministro que está a cargo dessa negociação.
Depois que o sindicato analisar a lista enviada pela empresa, será agendada a audiência que deverá definir os valores a serem pagos. Carro com desconto e dos grandes, mas só tem direito a ele quem comprova determinadas doenças ou limitações. São muitas exigências para conseguir o benefício, mas quem não desiste, economiza e ainda facilita o deslocamento. Nilza Gomes ficou paraplégica aos 18 anos, vítima de um acidente de carro. Pessoas com deficiência como ela, ou que sofrem de doenças graves que provocam algum tipo de limitação, têm direito à isenção de impostos na compra de carro para sua limitação. A redução no preço do veículo pode chegar a 30% e beneficiar cerca de 1/3 da população brasileira. Mesmo não dirigindo, a dona Nilza teve o direito garantido de comprar este carro com todas as isenções de impostos. Quem dirige é o esposo dela. Como ele não tem o braço esquerdo, tiveram que optar por um carro com câmbio automático. Dona Nilza, caso a senhora decidisse dirigir, teria que fazer outras adaptações. Com certeza, ele teria que vir adaptado de fábrica, né, com os comandos dos pés para o volante, ou eu mandar fazer essa adaptação. Isso sem sombra de dúvida, mas como eu porto a deficiência, eu posso ter o motorista para mim. Este advogado explica que a legislação veio sendo adaptada para garantir os benefícios a um maior número de pessoas. A legislação inicial, a 8989, veio em 95, sofreu uma alteração em 2003, expandindo a outras pessoas, não só os deficientes físicos, mas também aquelas que por alguma doença grave têm algum problema de locomoção, podendo ser até uma mera hérnia de disco que dificulte a locomoção. Ela concede uma isenção ao contribuinte do IPI, do IOF, nível federal, que é regulado pela Instrução Normativa, saiu uma nova agora em 2017, podendo estender até o ICMS e o IPVA dentro de alguns estados federados. Isso depende da legislação de cada estado. Vamos a um rápido intervalo, voltamos a seguir com outras notícias. CNJ impede que Tribunal de Justiça do Piauí altere regimento para prorrogar mandatos dos atuais diretores. A gente volta em instantes. Conselho Nacional de Justiça impede que Tribunal de Justiça do Piauí altere o regimento interno para prorrogar o mandato dos atuais diretores. A resolução publicada pelo Tribunal de Justiça do Piauí possui 2 artigos. Foi contra eles que o processo chegou no Conselho Nacional de Justiça. O principal argumento do autor da ação é de que a resolução viola a lei orgânica da magistratura, já que, entre outras mudanças, altera o mandato dos eleitos por mais 7 meses e diz que as posses deveriam mudar para 2 de janeiro do ano que vem. Hoje elas são previstas para o dia 31 de maio deste ano. Pela Loman, o mandato só pode durar 2 anos. Ao analisar o pedido, o relator do processo, o conselheiro Márcio Schiffler, votou pela suspensão do artigo que muda o tempo de mandato. Ele foi acompanhado por todos os conselheiros. A outra parte da resolução, que trata da posse e do período de eleição, será analisada durante o julgamento do mérito da ação. Temas semelhantes também estão em discussão no Supremo Tribunal Federal. Os conselheiros também analisaram o pedido de revisão disciplinar encaminhado por um magistrado condenado à aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, acusado de cometer irregularidades no exercício do cargo, como liberação de armas de fogo sem registrar em atas e atrapalhar as investigações. O relator do processo, o conselheiro Henrique Ávila, recomendou a pena de disponibilidade. Após vista, o conselheiro Rogério Nascimento abriu divergência e julgou o pedido improcedente. Ele foi seguido por outros 7 integrantes do plenário. Superior Tribunal de Justiça mantém multa aplicada pelo IBAMA a homem que mantinha pássaros silvestres em casa. No caso julgado, o IBAMA havia determinado multa administrativa de R$ 9.000 ao réu porque ele mantinha 18 pássaros silvestres em cativeiro. Mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região afastou a multa com o entendimento de que não havia nenhum agravante da conduta praticada, como obtenção de vantagem financeira ilícita ou reincidência. O caso chegou ao STJ e o relator do recurso, o ministro Herman Benjamin, não acolheu a justificativa. Ele destacou que houve insensibilidade na decisão por não considerar os valores da sociedade quanto à questão ambiental e que o entendimento aplicado, na prática, desconsidera o que a Lei 9.605, de 1998, que trata de crimes ambientais, determina como infração administrativa.
O ministro Herman Benjamin ressaltou ainda que as autuações aplicadas pelo IBAMA têm presunção de legitimidade e veracidade até que haja alguma prova contrária. O relator lembrou que o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais prevê que o juiz pode deixar de aplicar pena em caso de guarda doméstica de espécies silvestres que não estão ameaçadas de extinção, mas que isso tem que ser provado pelo infrator e que o juiz não pode, por vontade própria e contrariando a lei, conceder esse perdão judicial. Na decisão foi ressaltado que, por não existirem agravantes à conduta, a multa deve ser aplicada considerando o mínimo legal. A arte e o talento de Sebastião Salgado em defesa da Amazônia. O fotógrafo participou hoje em Brasília de um debate sobre água, direito e vida, a convite do Ministério Público Federal. Quem tanto diz com imagens, agora foi a vez de falar. O fotógrafo Sebastião Salgado retratou a necessidade do brasileiro de defender mais a floresta amazônica. É muito importante essa reunião hoje com vocês aqui. Nós temos uma proposta para a Amazônia. Eu trabalho na Amazônia há muitos anos. Eu tenho observado muito a velocidade do desaparecimento da floresta amazônica. Muito além de fotógrafo, Salgado é um ambientalista nato e amante da Amazônia. Não é à toa que foi convidado pelo Ministério Público Federal e pelo Conselho Nacional do Ministério Público para debater sobre água, vida e direitos humanos. O fato que nos une aqui é grave. A floresta amazônica está sendo derrubada em uma proporção imensa a cada dia do ano. É um fato de enorme impacto. Atinge diretamente os povos da floresta, índios, ribeirinhos, amazônidas. Atinge diretamente todo o planeta. Não há exagero nisso. Defensora do meio ambiente, a Procuradora-Geral da República reforçou que debater a saúde dos nossos recursos hídricos não é só um tema urgente, é necessário. Raquel Dodge disse ainda que o empenho do fotógrafo Sebastião Salgado e da esposa dele sobre o tema dá ainda mais ânimo para a atuação do Ministério Público. Ambos narram sofrimentos e dores, maravilhas e tensões, diversidade e beleza, e revelam a nossa humanidade, deslumbrando-nos e, sobretudo, inquietando-nos. Na casa do Ministério Público, essa atitude de ambos soa como um apelo a agir. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Desperdício de alimentos causa prejuízo de mais de 3 trilhões de reais por ano em todo o mundo. A gente volta já já. Segunda turma do STF analisa neste momento habeas corpus coletivo que pede para presas provisórias grávidas e mães de crianças ficarem em prisão domiciliar. A repórter Carla Lucena tem os detalhes. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. William, no início da sessão desse julgamento, os advogados do habeas corpus coletivo, eles falaram para os ministros da importância do Supremo aceitar esse habeas corpus devido à realidade do sistema carcerário brasileiro, principalmente o sistema carcerário feminino. Eles disseram, por exemplo, que hoje apenas 34% das celas das penitenciárias estariam adequadas a receber mães e crianças. Outro dado também apontado pelos advogados foi um dado do Conselho Nacional de Justiça, que diz que 600 mulheres presas no Brasil hoje estariam grávidas e amamentando. O ministro Ricardo Lewandowski é o relator desse habeas corpus. Tanto ele como os demais ministros da segunda corte falaram sobre a importância de se tratar este tema, já que se trata de direitos fundamentais, a defesa desses direitos. Vamos ouvir agora alguns trechos do julgamento. Há um descumprimento sistemático de regras constitucionais, convencionais e legais referentes aos direitos das presas e de seus filhos. Por isso, não restam dúvidas, entre aspas, que cabe ao tribunal exercer função típica de racionalizar a concretização da ordem jurídico-penal, de modo a minimizar o quadro. Trata de um gravíssimo drama humano, pois concerne aos filhos do cárcere, que nascem
sob o signo da servidão penal e vivem e crescem nos domínios sombrios do sistema penitenciário brasileiro. E, William, o julgamento já está quase finalizado. Os ministros da segunda corte, que compõem a segunda turma, eles já votaram. Falta apenas o voto do presidente, o ministro Edson Fachin, e eles seguiram a determinação do relator, o ministro Ricardo Lewandowski, de que sim, as mães devem cumprir a prisão em prisão domiciliar, aquelas mães que têm crianças, e também as mães grávidas, elas devem ir para o sistema domiciliar. E isso também é um tema que deve ser tratado por cada juiz, porque, por exemplo, as mulheres que tiveram sido condenadas por crimes violentos e de grave ameaça, essas não devem ir para o sistema domiciliar. Isso cada juiz vai decidir. Outra regra importante é que a decisão só vale para aquelas mulheres que estão na lista do DEPEN do Ministério da Justiça. Ou seja, os estados que ainda não listaram essas mulheres devem encaminhar esses nomes para o DEPEN para que o cumprimento dessa decisão também seja garantido a elas. E o julgamento completo dessa decisão será mostrado amanhã no jornal JJ1. Acompanhe. William. Obrigado pelas informações, Carla. E a segunda turma também decidiu enviar ao plenário do STF 2 habeas corpus que tratam da constitucionalidade da execução provisória de condenações após o fim dos recursos em segunda instância. O envio da questão ao plenário foi sugerido pelo ministro Edson Fachin, que pediu vista de 2 habeas corpus que tratam do tema. O ministro disse que há uma controvérsia sobre o tema e a questão deve ser definida pela Corte nas 2 ações diretas de constitucionalidade protocoladas pela Ordem dos Advogados do Brasil. O documento nacional de identidade, disponível para os servidores da Justiça Eleitoral e do Ministério do Planejamento, agora também é realidade para os colaboradores do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo é testar o sistema para garantir que tudo dê certo quando o aplicativo do documento estiver disponível para todos os brasileiros com digitais cadastrados na Justiça Eleitoral. O Matheus é colaborador do TSE e está usando o documento nacional de identidade. Não adianta procurar pelo papel na mão dele, o que você vai achar é um celular. O DNI rima com tecnologia. O homem em si não tem costume de andar com o documento na carteira e o celular sempre está no bolso. Eu acho que tendo documento assim, em um aplicativo seria bem mais fácil para a comunidade, para todo mundo. O Cristiano concorda com o colega de trabalho. Ele é servidor e já está aproveitando a versão piloto do DNI. O aplicativo foi validado dentro do TSE. Os dados estão aqui, o processo é todo seguro, passa por criptografias, por toda a segurança necessária e certamente vai ser utilizado por toda a população. Servidores do TSE e do Ministério do Planejamento estão testando o sistema. Até agora, 1.089 documentos já foram certificados pelo celular e a meta é chegar a 2.000. Agora, os colaboradores também participam desse piloto. A previsão é de que, a partir de julho, todo cidadão brasileiro com biometria registrada tem acesso ao DNI pelo celular. O secretário de Tecnologia da Informação do TSE explica que existem vários dispositivos de segurança encadeados, chaves de verificação e controle e cálculos matemáticos do próprio aparelho celular. Portanto, pode confiar. Vinculando todos esses processos, as melhores práticas e esses métodos, estratégias de segurança, nós podemos dizer que esse documento já inicia como sendo um dos documentos mais seguros do mundo. Agora o Matheus tem todos os registros civis num lugar só. Para que andar com a carteira cheia se ele tem o celular na mão, né? O intuito é sempre diminuir e ter mais segurança para não perder seus documentos, o que te fazem ser você, né? Segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 1/3 do alimento produzido no mundo é desperdiçado. Isso acontece em 3 fases: no plantio, no transporte e na hora de colocar a comida no prato. Esse prejuízo gera um custo global que chega a quase $1 trilhão por ano. Uma das metas da ONU é reduzir essa perda pela metade até 2030. A aparência, a forma, o tamanho fora de padrão dos alimentos são fatores que podem atrair ou afastar os compradores. Há pessoas que comem também com os olhos e tem os que rejeitam alimentos pela aparência. Mas quando gostam, costumam comprar ou se servir demais. Nos 2 casos, o resultado é o desperdício.
O problema é que esse prejuízo começa cedo, lá na lavoura. Os produtores já sabem dessa cultura do consumidor que acaba definindo a seleção dos produtos. É a má formação do fruto, né? Com defeito mesmo. Tamanho, se é estragado. Aí tem que fazer a seleção do grande, pequeno e o médio. Essa nutricionista explica que a aparência e a forma não costumam interferir no valor nutricional dos alimentos. Como, por exemplo, essa beterraba, simplesmente porque ela tem um buraquinho no meio, um furinho no meio, as pessoas acham que é um alimento que tem que ser desprezado. Mas ele tem o mesmo valor nutricional, o mesmo sabor e no final da preparação não vai ter alteração alguma. O desperdício também é comum na hora de transportar os alimentos. Qualquer descuido na acomodação dos produtos é perda na certa. É importante uma embalagem adequada e cuidado ao manusear. Depois do plantio e do transporte, o desperdício costuma se repetir na hora do consumo. Segundo a ONU, cerca de 1/3 dos alimentos produzidos no mundo são jogados fora. Esse prejuízo é de quase $1 trilhão por ano em todo o mundo. O primeiro padrão global da ONU sobre o desperdício de alimentos, já em vigor, tem como uma das metas reduzir as perdas pela metade até 2030. A prioridade principalmente está nos consumidores neste momento, em mudar atitudes, em mudar condutas para reduzir esse desperdício e também nos processos de transformação dos produtos, de distribuição dos produtos. Os restaurantes admitem o desperdício e quem paga pela comida também, seja na rua ou em casa. Somos muitas pessoas em casa, então assim, faz grande quantidade de comida e sobra bastante comida sempre no almoço, no jantar. Eu tento desperdiçar muito pouco mesmo, mas às vezes acaba sobrando e eu realmente jogo fora, mas eu não me sinto bem com isso. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.